Por muitos anos eu achava essa parte de detalhes do tabernáculo como algo meio cansativo de ler, porque primeiro fala de muitas medidas e muitas coisas que a gente nem entende de muito direito, e depois ainda repete que fez, e aí fala tudo de novo, né? Podia falar, a gente pensa assim, que podia falar, e fez tudo igual está escrito, mas entra em todos os detalhes e repete novamente. Mas quando nós começamos a entender que o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, a fonte de toda existência, o Jeová, aquele que é, e que tudo que existe depende dele para existir, quer morar no meio de um povo, e ele está aqui dando as condições para que isso aconteça, começa a se tornar bem mais interessante, a gente começa a entender melhor. Até hoje não entendo muita coisa, mas dá aquela sensação de reverência, de admiração, né? A arca que tem a lei de Deus escrita em pedras, que mostra que ele tem princípios e vontades que não mudam, está escrito em pedra. Os 10 mandamentos são eternos, expressam a natureza de Deus, não em detalhes. Jesus expressou isso depois no Sermão do Monte, que é muito mais detalhado do que a lei. Mas ele coloca esse testemunho dentro da arca, e aí em cima tem o trono de Deus, a figura do trono de Deus é o propiciatório, onde o sangue é derramado e onde ele diz: Eu virei a ti e falarei contigo. E Deus então pode falar com o homem baseado na sua justiça, na sua palavra escrita e também na sua misericórdia e do sangue derramado que faz expiação, propiciação pelos nossos pecados. E ali tem os querubins, que são a figura dos seres viventes que existem lá no trono de Deus, e fala em Apocalipse, em Ezequiel. Então, assim, é maravilhoso pensar sobre isso. E tem vários aspectos do tabernáculo e de tudo que Deus ordenou que são bem interessantes, né? Uma das coisas é que tudo será santo. Tudo será santo. E ele fala, derrama o óleo sobre isso, asperge o sangue para santificar. Depois ele fala, mas eu vou santificar pela minha glória. Então Deus, ele manda a gente santificar as coisas, mas ele vai santificar pela sua glória. Então é uma obra em conjunto essa santificação. E Jesus diz, em uma das primeiras coisas da oração do Pai Nosso, ele diz: ora assim, santificado seja o teu nome. Então nós precisamos santificar Deus, santificar a nossa vida, que significa separar para Deus. Tudo que Deus fez é bom, mas apesar de ter sido feito por Deus, foi contaminado pelo pecado, e também, mesmo sendo feito por Deus e bom, ainda precisa ser separado para Ele, guardado exclusivamente para Ele. Então esse negócio de ser santo, e os seres viventes falam santo, 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 para Deus todo dia e noite, e os anciãos prostram, e é maravilhoso essa cena. O tabernáculo era para representar essa cena. Então nós precisamos santificar as coisas, mas Deus santifica também pela sua glória. E o altar de incenso, que representa a oração, mostra que oração não é uma coisa simples, só falar palavras vazias para Deus. Não, oração tem cheiro suave, tem cheiro de incenso, e fica diante do trono. Ele falou: ali virei a ti e falarei contigo, no propiciatório entre os querubins, acima do testemunho, né? Mas ele também diz que tem que entrar com incenso, e o altar de incenso fica diante do trono, diante do propiciatório, mas com véu. E tem que ser queimado incenso na hora que acende as lâmpadas, que representam o Espírito Santo, as lâmpadas do candelabro, e também tem que ser aceso novamente de manhã, quando desliga, quando apaga as lâmpadas do candelabro. Então mostra que a oração tem muito a ver com o Espírito Santo, né? O altar de incenso tem muito a ver com o candelabro. Nossas orações têm um cheiro suave por causa da presença do Espírito Santo conosco. Então, tanto para falar com Deus, como Deus falando conosco, é um processo maravilhoso. E a tenda, esse tabernáculo, é o lugar onde Deus fala com o homem, onde o homem fala com Deus. Agora, nos capítulos 33 e 34 de Êxodo, que nós lemos essa semana, a gente sabe que em todas as páginas da Bíblia, todos os capítulos, Deus quer falar conosco. Todos são importantes, todos são preciosos, todos são maravilhosos, mas tem algumas passagens que são cumes, é como se fosse uma cordilheira de montanhas,
e tem alguns picos mais altos. E os capítulos 33 e 34 de Êxodo são um dos picos altos da Bíblia, onde Deus fala com o homem, ele faz uma proposta para Moisés: deixa eu matar todo esse povo, porque eles são de dura cerviz. Depois Moisés concorda com Deus que o povo é de dura cerviz mesmo, teimoso. Dura cerviz significa teimoso, não muda de opinião, não muda de atitude, não arrepende, né? E então Deus fala com Moisés: deixa eu apagar ele e eu vou fazer da sua descendência um povo para mim, que eu vou ter que ter um povo para mim. Mas você já pensou se Moisés aceitasse isso? Deus deixaria de ser, assim, vamos dizer, Moisés era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas não faria sentido, né? Seria Deus de Moisés e não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés não tem nenhum interesse em fama pessoal, em prioridade, em ser amigo de Deus, e eu sou amigo de Deus, e a minha descendência. Não, ele não tinha nenhum interesse para a glória dele, para a vontade dele, por isso que Deus fez essa proposta para ele. E Moisés falou: Deus não pode fazer isso. Deus, não faça isso. Não faça isso, porque o teu nome precisa ser honrado diante dos egípcios. Todo esse poder que você mostrou diante deles, e aí você mata eles todos no deserto. Que vergonha seria isso. E o Senhor jurou: esse povo é teu povo, não sou eu que tirei do Egito, foi o Senhor que tirou do Egito. Então, assim, essa atitude de Moisés, e depois ele chega ao ponto de falar que ele poderia ser riscado o livro da vida, mas que Deus perdoasse aquele povo. Não era só por amor ao povo que Moisés está falando isso, é por amor à honra de Deus, à glória de Deus. Deus ter jurado, Deus ter feito, ele queria defender o propósito de Deus mais do que sua própria vida, mais do que sua própria salvação. E nós vemos então no capítulo 34 que Deus fala com Moisés que ama ele, que ele achou graça aos seus olhos, que ele conhece ele por nome. E isso não satisfaz Moisés, ele não fica contente só com isso. Deus é um vício maravilhoso. Quanto mais você conhece Deus, mais você quer dele, mais você sente falta dele, mais você fica assim, obcecado com ele. Deus é tremendo. E então Moisés fala assim: já que você me conhece por nome, já que achei graça aos olhos, me mostra a sua glória. Ele queria. Aí Deus fala assim: eu vou te levar no limite. Vou te levar no limite. Você não pode ver minha face, não vai morrer. Mas eu vou te esconder na rocha e a hora que eu pôr minha mão sobre você e vou passar. E aí Deus proclama o nome dele, a graça dele, a misericórdia dele, o recede dele. Esse é um dos picos mais altos da Bíblia. E essa atitude de Moisés de não ter interesse próprio, de não querer nada para si, mas querer a glória para Deus, é o que fez Deus se identificar tanto com ele, dizer: você achou graça aos meus olhos e te conheço pelo seu nome. E aí Moisés desce do monte com o rosto brilhando. Mas temos que lembrar que toda essa graça, toda essa misericórdia, não é só isso. Deus não é um Deus tranquilo com o pecado, condescendente, um Deus avô do céu. Não, Deus é Pai. E Pai ama, mas Pai também disciplina. E quando Moisés desceu do monte, ele ficou com a raiva de Deus, a raiva que vem de Deus. Ele lá no monte estava intercedendo e tal, mas quando ele desceu e viu o povo naquele carnaval, naquela coisa horrível, naquele bezerro de ouro, eles tinham ouvido a voz de Deus em voz audível e ainda fizeram tudo aquilo. Então ele desceu e ficou com raiva e quebrou aquelas tábuas da lei que Deus tinha feito. Assim, é uma obra inédita, uma obra tremenda que Deus fez, aquelas tábuas da lei, e escreveu. Ele quebrou e ele ficou com tanta raiva e mandou os levitas matar irmão, amigo, companheiro. Então, assim, não é só misericórdia, não é só dar a vida, mas também existe o temor de Deus. E você nota em todas as passagens que Deus fala: toma cuidado para não morrer, toma cuidado para não morrer. E tudo é santo, e cuidado, cuidado, né? O sacerdote entra com aquelas campainhas nas vestes dele, só para ele que não morra. Guarda o sábado, lava as mãos e os pés ali no lavatório para não morrer quando você chega dentro do santuário ou chega ao altar. Então existe um temor de Deus e um amor de Deus. E esse Deus maravilhoso é o mesmo Deus que nós servimos. Então, espero que vocês, ao lerem essas passagens, agora nós vamos entrar no livro de Levítico, e aí nós vamos ver todos os sacrifícios, e também pode parecer bastante cansativo e sem muito sentido. A gente sabe que Jesus é o sacrifício, que não precisamos mais de sacrifício de animais, mas em tudo isso nós podemos ver
revelações, vislumbres da natureza de Deus, de como Ele é, de como maravilhoso Ele é, e como Ele quer se revelar a nós, através de símbolos e através de figuras, através de coisas. Ele é o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus. Que Deus abençoe vocês nessa nova semana de continuando lendo a Bíblia. Terminamos o livro de Êxodo, mas vamos ler agora o livro de Levítico, o terceiro livro. Vamos juntos nessa tarefa, nessa corrida maravilhosa de caminhar pela Bíblia e conhecer mais o nosso Deus maravilhoso.